Olá, meu nome é Ricardo Binelli, sou sócio e gestor da Solis Investimentos, uma gestora de crédito focada num instrumento de crédito estruturado que é o FDIC, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. Na Solis, a gente escolheu o FDIC como foco da nossa especialização porque nós entendemos que o FDIC é uma ferramenta que consegue aproximar o investidor de toda a potencialidade que o crédito tem no Brasil, mas agregando um ferramental muito diferenciado de proteção. A equipe da Solis, nós trabalhamos com o FDIC desde 2005, desde o começo da indústria que nasceu ali ao redor de 2003. Nesse período, desenvolvemos diversas ferramentas, processos de controle, de monitoramento, contribuímos bastante com a evolução normativa desse instrumento e hoje temos aí uma certa representatividade. Nosso patrimônio sob gestão está em 4 bilhões de reais, metade disso alocado em FDICs que nós gerimos, metade disso alocado na estratégia de fundos com foco em FDIC. Nosso Solis Antares, o flagship da Solis, hoje é o maior fundo com foco em FDICs do Brasil. Investimos em mais de 52 FDICs diferentes. Bom, deixa eu aproveitar um pouquinho para falar sobre o FDIC em si, né? O FDIC ele é um fundo de investimento que vai gerar retorno para o investidor através da aquisição de direitos de crédito com desconto em relação ao seu valor no vencimento, né? Então, por exemplo, uma Magazine vai antecipar para um FDIC seu fluxo de recebíveis, por exemplo, das vendas que ela faz de geladeiras por 12 parcelas, né? Então ela antecipa aquele fluxo para o FDIC, vendendo aqueles créditos com desconto, e o comprador da geladeira vai, a cada mês, quando pagar o boleto, encaminhar o dinheiro direto para o FDIC. Quando eu penso em FDIC, 3 pontos chamam muito a minha atenção e são as razões de todo o nosso entusiasmo com esse instrumento, né? O primeiro deles é o fato de que o FDIC é um instrumento de desintermediação, né? No nosso exemplo, a gente está dando crédito para a Magazine sem ter a presença de um banco. E quando você desintermedia, você ganha eficiência e com isso você gera benefícios tanto para a empresa que está captando dinheiro como para o investidor do FDIC. Além disso, ele é um instrumento com um ferramental de proteção extremamente consistente, né? O FDIC ele conta com uma estrutura de capital de cotas, então você tem uma classe de cotas que são as cotas subordinadas que servem para proteger os cotistas sêniores do risco de inadimplência. Na grande maioria dos FDICs, você deixa de correr risco cedente, né, para correr risco de um universo de sacados. No nosso exemplo aqui, a gente deixa de correr risco Magazine para correr risco diversos consumidores da Magazine. E é um produto com um nível de governança muito diferenciado, não apenas pelo regulamento que define o que o FDIC vai comprar, com que concentração o FDIC vai comprar, mas é um instrumento que conta com o olhar de vários prestadores de serviços regulados que têm obrigação de se pronunciar formalmente a cada mês sobre a qualidade de crédito daquela carteira. E depois a questão do retorno, né? Até porque trabalha com uma matéria-prima com muita potencialidade de remunerar, que é a taxa de juros, os FDICs conseguem entregar um nível de retorno diferente para os seus investidores, né? Então, seja pela questão da desintermediação, seja pela questão da governança, da proteção, seja pela questão do nível de retorno, o FDIC é um instrumento muito interessante a ser observado pelos investidores. Bom, se um FDIC gera todo esse ferramental de proteção, né, e essa maximização de relação risco-retorno para o investidor, imagine uma carteira diversificada de FDICs. Pois bem, esse é o nosso Solis Antares, né, o nosso fundo flagship. Solis Antares é uma carteira que hoje conta com 52 FDICs, investimos apenas em cotas sêniores e mezaninos, porque queremos contar com toda a proteção que a cota subordinada traz do lado da proteção à inadimplência, mas também o alinhamento de interesse.
quando a gente obriga aquele que escolhe o crédito ou que cede o crédito para o fundo, que ele seja o cotista subordinado, a gente tira qualquer incentivo de que ele traga algum crédito ruim para a carteira, né? Nós privilegiamos bastante os créditos pulverizados. Em média, historicamente, o ticket médio do recebível do Antares é ao redor de R$5.000, da mesma forma como privilegiamos o prazo curto dos recebíveis. Historicamente, nossa média aí entre 45 e 50 dias, né? Esse prazo curto, ele ajuda o gestor do FDIC a ajustar o perfil de risco da carteira com muita velocidade. Foi uma ferramenta extremamente poderosa a ajudar os FDICs agora durante a pandemia do coronavírus, que foi um dos momentos mais críticos, um dos maiores testes de estresse a que um fundo poderia se sujeitar. E os FDICs acabaram transitando com alguma tranquilidade, mostrando enorme resiliência, mesmo em cenários extremamente desafiadores. Além da carteira pulverizada, dos créditos curtos e de menor valor, a gente também privilegia uma diversidade setorial. Atualmente, o Antares tem mais de 480 segmentos de atividade com crédito em sua carteira. O fundo vai completar 9 anos agora em abril de 2021 e nesses 9 anos nós nunca tivemos uma cota negativa, por mais que tenhamos passado por períodos turbulentos. Tivemos um único mês em que a nossa cota ficou abaixo do benchmark por uma curiosidade, por um evento relacionado à posição de caixa do fundo. Se estivéssemos falando apenas de direitos creditórios, o fundo teria aí gabaritado todo o seu período com rentabilidades acima do seu benchmark. Uma questão frequentemente levantada pelos investidores e que me parece interessante de a gente explorar um pouquinho aqui é a questão da atemporalidade dos FDICs, né? Muito frequentemente a gente é perguntado sobre se está na hora, se é o momento certo para se comprar FDIC. E, na verdade, essa não é uma pergunta adequada quando você está falando em FDICs. Por quê? Porque a necessidade de crédito, a demanda por crédito, ela é inerente à atividade econômica. Então, você sempre vai ter crédito, demanda por crédito, né, independente do ambiente que você está vivendo. Você pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas você vai ter sempre demanda por crédito. E um ambiente desafiador, no caso do FDIC, ele é suportado por todo o ferramental de defesa que a gente já conversou aqui, né? Então, os FDICs são instrumentos que geram um nível de retorno muito consistente, com nível de proteção muito robusto e que apresentam uma volatilidade muito baixa. Então, ao invés de se pensar no FDIC como um instrumento para você aproveitar um determinado momento de mercado, faz muito mais sentido que você pense no FDIC como uma ferramenta de alocação de carteira, né? Alocação, composição de portfólio, porque ele é um instrumento que vai servir, no caso de uma carteira mais defensiva, para você agregar retorno sem trazer volatilidade. E no caso de uma carteira mais agressiva, você vai tirar a volatilidade sem prejudicar o retorno. Ou seja, independentemente do perfil de risco do investidor, o FDIC tem uma potencialidade muito grande de agregar. Fizemos aqui vários estudos e a gente sempre percebe o FDIC agregando Sharps aos mais diversos perfis de portfólio. Bom, olhando para frente, a gente tem uma visão muito otimista, seja para o Solis Antares, seja para os nossos outros fundos com foco em FDIC, porque a gente entende que o FDIC tem um futuro muito promissor, né, já a partir agora do ano de 2021. E são duas as questões mais importantes. A primeira delas é que o Banco Central desenvolveu uma agenda chamada de Agenda BC+, onde ele busca aumentar a oferta de crédito no Brasil. Foram diversas iniciativas de infraestrutura, de regulação, né, de permissão para que você criasse empresas com menor necessidade de capital para ofertar empréstimos, e os FDICs tendem a ocupar um espaço-chave como fornecedor de funding para esse momento da desbancarização do crédito. O
crédito vem para o mercado de capitais e o FDIC, por toda a sua inteligência, pela governança, tende a ser um instrumento que vai mais se encaixar nesse movimento da desbancarização do crédito. Outro ponto que a gente julga extremamente interessante é a audiência pública que a CVM colocou para discutir a norma dos fundos de investimento, com um capítulo específico para tratar dos FDICs, e ali tem uma questão chave que ela está prevendo que uma série de FDICs, respeitadas algumas características, vão poder ser acessados pelo investidor público em geral. Atualmente, os FDICs são instrumentos para investidores qualificados e profissionais. Então, se a gente tiver um público muito mais amplo podendo investir através dos FDICs, certamente esse instrumento vai ser ainda mais potencializado, o que tende a beneficiar os fundos da Solis, seja por uma diversificação de carteira, seja por oportunidades que certamente vão surgir. Então, quando a gente olha para frente, a gente fica muito entusiasmado com as perspectivas para os FDICs e para a nossa estratégia de fundos com foco em FDIC. Muito obrigado. Sou Ricardo Binelli, gestor da Solis Investimentos.